Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, conversando com pessoas que têm aí testemunho, vida com Jesus, e nós convidamos sempre pessoas que amamos, que são amigos ou estão passando pela cidade e amigos convidam também para estar batendo papo com a gente. Antes do nosso bate-papo, nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica, 2 lojas em Sinop. Hoje recebo Isaac Tavares, é isso? É isso mesmo. Como é que você tá, meu irmão? Uma honra estar aqui, um prazer, agradecer a oportunidade. Você está bem e feliz? Eu estou muito bem e muito feliz. Muito bom. Tão feliz que as pessoas estão achando que eu tô louco. Mas você não tá rasgando dinheiro, não? Ainda não. Não, É então só tá... felicidade. Então tá bom. Para quem não conhece o Isaac, lógico, você tá aqui em Sinop há quanto tempo? Há 6 anos aí, 6 anos. Vai para 7 anos que eu resido em Sinop. Mas para quem não conhece o Isaac, se apresente então, quem é Isaac? Eu sou Isaac Tavares, sou casado com a Elaine, sou proprietário da Oratrix Tecnologias, uma operadora de telefonia fixa, telefonia celular, voltada para o atendimento de empresas. Muito bem, rapaz. É um empresário forte aqui do Brasil, tá bom? Não é só de Sinop nem Mato Grosso, é do Brasil. Rapaz, eu ouvi o testemunho dele no último culto dos empresários, lá no dia 1º, né? Nós temos lá na Igreja Renovado, o pastor Tilica lá à frente da igreja, tem lá o culto dos empresários. Eu ouvi o testemunho do Isaac e falei, para lá, vamos conversar. Eu nem sabia dessa tua história e uma bela história. Meu irmão, antes de nós conversarmos o nosso bate-papo, falando sobre Sinop, sobre o seu projeto, esse empreendedor que é você, do teu testemunho aí com a empresa, eu queria perguntar de onde veio Isaac para Sinop? Onde você estava e veio para cá? Nasceu aonde? Eu sou do Mato Grosso, sou nascido em Pontes Lacerda, nasci em 84. Quando eu fiz 19 anos, aquela ideia da juventude, né? Talvez sair fora do Brasil, outros lugares é melhor do que aqui. Ideia de jovem. E simplesmente peguei um avião e fui para a Europa. Passei 10 anos na Europa. 8 anos eu residi na Espanha, 2 anos eu residi em Portugal. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu acabei conhecendo outras formas de negócios, outras formas de empreendedorismo. E uma das formas de negócio que estava muito atrelado ao que eu fazia, que lá na Espanha, durante muitos anos, eu trabalhei na área de mecatrônica, trabalhando com soldagem de peças, eletrônicas e tal. E eu entendi que a telefonia ela era muito burocrática e difícil no Brasil. Enquanto que lá, qualquer pessoa que queira, tem dinheiro, capacidade técnica e conhecimento e queira montar uma operadora, ela consegue montar uma operadora tranquilamente. E aí aquele sonho ele nasceu dentro do coração. Estando lá, na realidade que você vivia, veio isso à tona. Falou, pera lá, existe uma possibilidade aqui. Só que era um sonho impossível, né? Como que você vai fazer algo que você tem 4 ou 5 empresas no Brasil que controlam todo um mercado? Como que você vai fazer para ter ali uma empresa de telefonia num mercado onde a concorrência ela é muito forte mesmo. Voltei para o Brasil, tinha tempo livre, sentei e comecei a montar um plano de negócios. Coloquei tudo que eu tinha na cabeça, eu coloquei para o papel. Ia fazer aquilo? Não, não ia. Não tinha nem expectativa de montar um negócio parecido com esse. Colocou ali, anotou, fez anotações para até verificar as possibilidades. Vai saber lá, né? E deixei pronto esse plano de negócio, deixei ele guardado na gaveta. E fui trabalhar, fui cuidar da minha vida e as coisas começaram a acontecer, a vida ela vai passando, ela vai acontecendo. Até que um dia eu conheço uma pessoa que se torna muito amigo, um amigo muito próximo, como diz a Bíblia, um amigo mais chegado que irmão.
Olha só. E aí, numa dessas conversas, a gente estava almoçando num restaurante, nós dois. Ele olhou para mim e falou assim, não tem nada que você conheceu na Europa que você gostaria de trazer para cá? Eu falei, tem sim. Uma empresa de telefonia assim, assim. E fui contar para ele qual era o projeto. Em que cidade você estava? E nós estávamos em Novo Progresso, no Pará. Novo Progresso. É. Então, dessa viagem tua, 10 anos na Europa, você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, e fui para Novo Progresso, no Pará. Novo Progresso. Interessante. E aí, nessa conversa, um almoço que era para demorar 30 minutos, era 2h30 da tarde, a gente estava na mesa do almoço ainda, o pessoal do restaurante nos tocando, que queria fechar, e a gente falando da empresa. Falando de negócios ali. E aí, ele falou, vamos para o escritório, vamos continuar essa conversa no escritório. Quando a gente chegou no escritório, ele perguntou para mim, o que falta para esse negócio funcionar? Eu falei, falta dinheiro, porque eu tenho a ideia, eu sei como funciona, mas eu não tenho dinheiro. Sim. Quanto precisa? Eu falei, alguns milhões. Aí ele falou para mim assim, eu não tenho milhões, mas eu acredito que a gente possa estudar junto e quem sabe Deus não faz alguma coisa. Eu acredito que Deus colocou o desejo e a vontade no meu coração e a coragem no coração dele. Você já era cristão? Já. Ele também? Ele também, Olha cristão. Congregávamos na mesma igreja. E a gente, beleza, vamos começar a montar aqui então. E aí, junto, a gente começou a estudar aquele plano de negócio, começou a alavancar. Deu mais ou menos umas 7 horas da noite, ele falou para mim assim, a gente está até agora falando de negócio, mas a gente não viu com Deus ainda o que Deus quer. Tem culto hoje. Vamos aproveitar, vamos na igreja. Quem sabe Deus fala alguma coisa. A gente foi simplesmente sem expectativa, Fernando. A gente não tinha expectativa nenhuma de que Deus falasse com a gente daquela forma. Naquele dia específico. Naquele dia em específico ainda mais. Deus tipo, iria falar talvez. Você vai sair dali, vai para a igreja e eu vou chegar na igreja e Deus vai falar comigo? Rápido Nós assim. sabemos que não é tão fácil a assim. A conexão estava rápida, então. Nós sabemos que não é tão fácil assim, né? Que às vezes demora... E depois, a resposta de Deus, ela demorou muito tempo em algumas outras áreas, né? Mas conte lá do culto. Chegamos no culto, em Novo Progresso. O pastor que estava ministrando o culto naquele dia, ele pediu para nós levantarmos. A gente sentou separado, pediu para a gente levantar e falou assim, vocês têm um projeto. Vocês estiveram estudando esse projeto. Vocês estavam no culto? No culto, ele mas pediu. Mas vocês não estavam sentados juntos? Não, próximos? Separados. Separados. É. E aí ele do nada, ele pediu para vocês se levantarem. É. Rapaz. E ele falou para nós, através de uma profecia, que nós estávamos estudando e trabalhando por um negócio. Só que aquele negócio ele não era nosso. Aquele negócio existia um propósito maior por trás daquela empresa. Empresários no Brasil, empresários no mundo, existe aos montes. Sim. Empresário cristão, então, é outro monte que existe. Só que empresário que entenda o reino, que não tenha apego ao dinheiro, para que quando Deus precisa de alguma coisa, aquela coisa ela tenha uma ação na terra, são poucos. E o que Deus falou na boca desse pastor foi que nós tínhamos o coração que Deus precisava. Que o nosso coração ele não estava preso no dinheiro, que nós poderíamos desfrutar, que a gente iria desfrutar, que a gente iria se beneficiar de tudo isso. Claro, esse CNPJ na terra, ele precisa de alguém para estar cuidando dele, tem que ter alguém responsável. Sim. Mas que a direção da bênção, ela não seria nossa. A gente saiu aleluiado daquele culto, né? Sabendo que Deus estava nesse negócio. E aí a gente começou a correr atrás de documentação, vamos organizar. Primeira coisa, contratamos uma empresa especializada em engenharia de telecomunicações para que essa empresa solucionasse a parte de engenharia para nós. Eu não sou engenheiro, não tinha conhecimento nenhum de engenharia. Foi atrás de alguém que... Foi atrás de alguém que entendia. Que entendia. Quando nós falamos com eles, eles falaram, beleza, vocês devem ter muito dinheiro e a gente vai correr atrás dessas legalizações. Quando trouxeram para nós os valores da homologação, se a gente vendesse casa, carro, as esposas, os filhos, e se vendesse, a gente ainda não tinha condição de pagar. Era muito dinheiro. E aí,
começamos a orar. Deus falou através de uma profecia que ele tinha algo extraordinário para esse negócio. E aí nós começamos a orar. Em um determinado momento, algumas semanas depois, houve um debate na Câmara dos Deputados com relação à questão das legalizações de operadoras, de pequenos negócios. Por que os provedores de internet não poderiam se tornar uma operadora local? Que isso entregaria uma qualidade melhor de telefonia para as empresas locais, Sim. uma qualidade de atendimento melhor. E nesse debate eles entraram em um acordo e reduziram para mais ou menos por volta aí de R$2.000 as autorizações. Quanto que eram as autorizações nessa época? Mais ou menos. Se você fosse tratar todas as autorizações que eram necessários, montagem da estrutura que era necessário naquele momento, nós estamos falando na casa de milhões. 2, 3 milhões aproximadamente. E era o dinheiro que era, você não tinha. era um dinheiro que nós não tínhamos. Você não tinha esse dinheiro. É. Não tinha só o sonho de montar uma palavra de Deus. É. E aí teve essa votação. Tiveram lá, entraram nesse acordo e reduziram. Caiu para mais ou menos uns R$2.000. O engenheiro nos ligou e falou, olha, caiu os valores e o que nós fazemos? O dízimo. Basicamente. 2 milhões as taxas e documentações. Bem menos, né? Seria 1%. Bem menos. E 1%, verdade. eles fizeram algumas alterações, alteraram o modelo de negócio, alteraram tudo, eles alteraram. E nós falamos para o engenheiro, pode emitir os boletos que nós vamos pagar agora. 2 mil eu tenho, não tenho 2 milhões. E então eles fizeram o boleto, a gente pagou, e aí, logicamente, existe um debate muito grande dentro da Câmara, tanto de quem é a favor como quem é contra, e os contras entraram contra aquilo que havia sido liberado e havia sido aberto. E a partir desse momento, voltou tudo ao que era antes, aos valores anteriores. E a gente ficou desesperado. Prazo de quanto tempo? Nós estamos falando algo em torno de 30, 60 dias, algo muito rápido. Então, assim. em 30, 60 dias, existiu uma lei, taxas de milhões, da qual o teu projeto estava inviabilizado por causa disso. Exatamente. De repente, vai para uma votação, que vocês nem esperavam por isso, talvez nessa época, foi e abaixou para R$2.000 as taxas e toda a documentação que você precisava. Exatamente. Em 60 dias, voltou o que era de milhões também. Exatamente. Posteriormente, houve algumas quebras, hoje está muito diferente. Nós estamos falando há mais de 10 anos atrás, todos esses processos. Hoje está muito diferente, hoje está muito mais fácil, hoje está muito mais prático. Hoje a forma de trabalho para uma pequena, para uma microoperadora, ela é diferente. Hoje ela está mais facilitada. Muito mais facilitada. Na tua época, mas há 10 anos atrás, quando existia esse sonho, precisou passar por esse processo, precisou passar por tudo isso. Você precisou da mão de Deus nesse negócio. Exatamente. Até para que a gente pudesse entender o que era que Deus tinha o propósito. Que o propósito ele não é o CNPJ, não é a autorização. O propósito não é a empresa, o propósito não é o dinheiro, o propósito não é a bênção que pode trazer essa empresa. Sim. O propósito é isso aqui. Qual que é o empresário que está assistindo nesse momento lá do outro lado? Você aí. O quanto você pode ser impactado com isso. O como a sua empresa pode ser transformada. E para que empresas possam ser transformadas, eu ainda falei para alguém hoje. Falei assim, o milagre ele é lindo. Mas o processo ele é doloroso. Nem todos querem passar. Só que se não existe o processo, não existe o milagre. Se não existe o processo, você não tem um fim, você não tem aonde você chegou. Então, se não existisse tudo isso, não haveria hoje o porquê. Compreendeu? Rapaz. E a partir disso, começamos a trabalhar. Homologados, conseguimos pegar a homologação, e fomos trabalhar, e não vendia. E as coisas não andavam. E o negócio não andava. E o coitado desse meu sócio enfiando dinheiro. E eu pros matos, pros garimpos, porque a ideia inicial era levar a telefonia onde as outras operadoras não vão. Entendi. Então nós levávamos telefonia para o estado do Pará, em localidades onde outras operadoras não tinham cobertura. Sim. E nós tínhamos essa cobertura, a gente conseguia entregar essa telefonia. Local.
exatamente. Tinha essas condições. Mas não ia, não andava. Não Aí fechava negócio. não fechava negócio. Meu sócio falou para mim, abandona aí onde você tá, vem para Sinop. Ele estava aqui. Ele estava aqui, ele é daqui. Nós vamos agir de uma outra forma. Nós vamos para cidades grandes, nós vamos para Brasília, nós vamos para Cuiabá. Eu vim para cá, nós entramos dentro de um carro, eu e ele, e começamos a fazer um trabalho diferente, pegando cidades maiores, tentando entender um outro mercado para ver se a coisa andava. E não andou. Não ia. Simplesmente Investiu dinheiro ali. Investiu. Para você ter ideia, naquela altura foi comprado um carro específico para que a gente pudesse viajar, para que a gente pudesse trabalhar. E as coisas não iam, simplesmente não iam. E aí um dia a gente estava passando por Chapada dos Guimarães. E a gente conversando. A coisa boa é que a gente nunca discutia. A gente conversava. Muito, muito, muito. Você não faz ideia o quanto nós conversávamos. E aí a gente estava passando em frente a uma igreja em Chapada dos Guimarães, tudo sujo, de bermuda, camiseta, mas o dia inteiro viajando. Ele falou para mim, vamos no culto, ver o que Deus fala? É uma igreja que ninguém conhece nós. Eu falei, vamos. Paramos, encostamos o carro, descemos, fomos para o culto. E naquele culto, Deus falou mais uma vez com a gente. Vocês estão pensando em parar, em desistir de um projeto que foi Deus que deu? De algo que foi Deus que colocou na mão de vocês? Não é para desistir. Tá bom. Então não desistimos. Entramos dentro do carro, continuamos viagem no outro dia e conversa vai, conversa bem. Chegamos em Primavera do Leste. A gente estava num hotel lá resolvendo algumas coisas, atendendo alguns clientes. A mesma conversa, vamos no culto de novo. Quem sabe, porque o coração aflito. Você já imaginou você investindo da forma que ele estava, dinheiro, investindo tempo da forma que eu estava, minha vida parou para que esse negócio funcionasse e não anda e não vai? Deus dando a resposta que era de Deus, e as coisas não funcionam. mas não estava fluindo. E aí nós fomos num novo culto em Primavera do Leste, em igrejas assim, que a gente nunca tinha visto. Paramos na porta e entramos. E Deus falou mais uma vez. Você vai desistir de algo que não é seu? Rapaz. No culto não deu para falar tanto. Precisava de ser reduzido por causa do tempo. Mas em questão do quanto Deus havia falado, aí as pessoas falam para mim, por que você tinha tanta certeza? Porque Deus havia falado de várias maneiras e de várias formas, em vários lugares diferentes, de pessoas que nunca haviam nos visto. E Deus tinha usado dessas pessoas e a certeza era plena. Meu sócio falou assim, pega o carro, vai trabalhar, eu vou resolver de uma outra forma, eu não posso ficar por essa empresa, eu preciso trabalhar de uma outra maneira, eu tenho família para sustentar, tenho esse negócio para sustentar. E aí eu continuei trabalhando, ele começou a trabalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, na área de formação dele, e eu continuei trabalhando, investindo tempo e ele investindo o dinheiro para que as coisas acontecessem. E passado isso, foi aproximadamente uns 2 anos nessa luta, tanto eu quanto ele. Até que um dia a gente conversando, é quando bate o desespero, né? Bate aquela tristeza, bate a dúvida, ela bate no seu coração. Incredulidade. A incredulidade, mesmo você tendo ouvido, porque a gente é carne, a gente é ser humano, e o ser humano, o nosso coração é falho. E aí eu estava num momento de muita fragilidade, de muita dificuldade. Ele também já estava num momento que ele estava cansado. Desgastado. Dou graças a Deus que a nossa amizade nunca se desgastou. Te amo, você sabe. E aí ele me chamou de volta, falou, vem para Sinop, vamos acabar com a empresa, vamos finalizar tudo, vamos fechar, é melhor para você, é melhor para mim. Você vai arrumar um trabalho, você vai trabalhar de qualquer outra coisa. A gente sonhou, mas talvez não é o momento.
E aí eu voltei. Nesse período eu estava solteiro. E eu vinha orando a Deus para que Deus me desse uma esposa. Vinha já há 2 anos orando para que Deus me desse uma companheira. Eu cheguei aqui em Sinop por volta do dia... comecinho de janeiro, 2, 3 de janeiro, eu cheguei em Sinop. Logo em seguida, por volta do dia 10, dia 12 mais ou menos, eu estava num culto na IPR Central. Sentado lá atrás, e de costa eu vi a Elaine sentada lá na frente. Tava ela, uma amiga dela do lado direito, e um determinado irmão que você conhece, não vou citar nomes, sentado do lado da Elaine. E Deus falou dentro do meu coração assim, sabe aquilo que você tanto orou? É ela. Eu não bati o olho nela, eu bati o olho no irmão que tava do lado, um armário desse tamanho. Eu falei, não, a irmã é casada, você tá doido? Não tem de onde ser. Tô ouvindo coisas. Deus falou de novo dentro do meu coração, é ela. Eu falei, tá bom. A palavra fala pra gente não provar e não tentar Deus, mas não tem outra forma. Eu preciso fazer prova. Se eu sair lá fora e acontecer assim, assim e assim e assado, um plano miraculoso, daqueles que tipo assim, a chance era de não acontecer. É igual ganhar na Mega Sena. Não, um pouquinho mais difícil ainda. É como ganhar 2 vezes na Mega Sena semanas seguidas. Eita. Mas eu precisava, porque na minha cabeça a irmã era casada. Eu não conhecia, não sabia quem era. Imagina, vou lá conversar com uma pessoa que tá num relacionamento. E aí eu tô lá fora no culto, acabou o culto, eu saí lá fora, me posicionei da forma que eu tinha falado com Deus e fiquei esperando, e fiquei olhando. Ela saiu e tudo aquilo que eu havia pedido de prova para Deus aconteceu. Eu tava com um amigo ali no culto, que é daqui, e eu falei para ele, ô irmão, e como é que é o da irmã aí, é casada? Ele falou, não, tá solteira. Eu falei, tava solteira. Naquela época era Facebook, já procurei ela no Facebook, já mandei uma paz ao senhor, minha irmã, como é que a irmã tá? Fernando, em questão de, acho que no 3º ou no 4º dia, eu consegui conversar pessoalmente com ela. E a minha primeira conversa com ela foi o seguinte, Deus falou comigo que você vai casar comigo. Rapaz. Ela olhou pra mim e falou assim, não vai não, eu não te conheço, nem sei quem você é. Falei, problema é seu. E ela tava muito tempo na igreja já? Já tinha, acho que tinha mais tempo que eu. Olha só. E eu falei pra ela, falei assim, o problema é seu, você vai orar e Deus vai falar com você, porque comigo ele já falou. Eita glória. E aí foi um processo de conversa, a gente foi conversando. Ela buscou de Deus, ela orou, pediu que Deus confirmasse pra ela, e Deus confirmou no coração dela. E aí a gente começou a namorar. Marcamos a data do casamento, isso já era janeiro, a gente organizou e marcou para setembro o casamento. E aí esse tempo você começa a conhecer a pessoa, a conversar. Ela falou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim desfazer a sociedade que eu tenho, do negócio que eu tenho, porque não anda, não vai, não funciona. E aí eu contei para ela tudo isso que eu te contei até agora. A promessa, como que era, o que tinha acontecido, as batalhas, as lutas minha e desse sócio, e tudo aquilo que a gente tinha feito. Ela falou pra mim, mas você vai simplesmente desistir? Eu falei, não tem outra solução. Eu não tenho dinheiro. Ela falou pra mim, vamos conversar com esse sócio seu, vamos comprar a parte dele. Vamos ficar com essa parte dele. Eu falei, mas como que nós vamos ficar com a parte dele? Eu vou comprar de que forma? Ela falou, não sei, nós dá um jeito. Rapaz, não tinha 30 dias que a mulher me conhecia. Rapaz. E aí, Fernando, o que nós fizemos? Ela falou pra mim, mas eu preciso de ouvir de Deus. Preciso ouvir Deus falando sobre esse negócio. E nós fomos congregar na IPR Central. E Deus usou através do pastor Tilica. A mesma coisa.
que não era para desistir, que esse projeto não era nosso. Não foi tão claro, não foi, levanta você aí e tal, Sim, mas é deu pra aquela palavra que você sabe que é Você contigo. sentiu que era para você. É. Você vai desistir de um projeto que não é seu? Que é Deus que colocou esse projeto? Não é a hora de você desistir. Aí a gente criou força de correr atrás. Aí ela falou para mim assim, vamos falar com a minha mãe. Minha mãe, ela pode nos ajudar. Olha a loucura, cara. 30 dias, fomos falar com a mãe dela. Já pedi dinheiro emprestado para a sogra. Pra sogra já. Minha sogra deu um pulo dessa altura. Não tenho dinheiro para emprestar para vocês. Vamos tentar. Foi Deus que não deixou. Foi Deus que não deixou. Não sei se ia, talvez fazer uma dívida, assim. Com certeza iria fazer uma dívida. E o pior de tudo, como que ia pagar? E com a sogra. Você entendeu? Vamos no banco, eu tenho um nome bom, ela falou para mim. Porque eu não tinha nome. Ela falou para mim, eu tenho um nome bom, vamos no banco, o banco vai me dar esse dinheiro. Fomos no banco, o banco falou, não tem dinheiro. Não, nem era um valor tão alto. Fechou mesmo. Deus fechou as portas. Não era para ser. Aí eu falei assim, eu vou lá conversar com um sócio. Cheguei lá e joguei a real para ele. Falei, olha, eu quero ficar com a empresa. Eu tentei arrumar dinheiro assim, tentei arrumar dinheiro assado, não foi possível. Aí ele falou para mim, como é que você consegue pagar? Eu falei assim, você sabe o quanto está entrando hoje. Entrava mais ou menos uns R$2.000. Uma empresa faturava tudo R$2.000. Eu falei para ele, eu me comprometo em pagar esses R$2.000 que está entrando e a gente parcela. Perder de vistas. Aí ele falou para mim, beleza, tem algumas condições. Colocou as condições dele, fizemos um contrato e aí começamos no 0 a 0, porque o que entrava era para pagar ele. Ficamos com a empresa e fomos trabalhando, e fomos trabalhando, e fomos trabalhando. Aí você fala, aí Deus começou a abençoar, né? Não. Aí que a coisa ficou feia. Porque até então tinha alguém que nos estava injetando dinheiro. A partir daquele momento, era 2 pessoas sem dinheiro. Não tinha investimento. Não tinham investimento. E a entrada era para ele. E o pouco que entrava... Tinha que ser pro... Tinha que ser, porque era um compromisso, era um combinado. E fomos, e fomos, e fomos. Eu acho que a coisa que mais pega para mim, o que mais dói, não é dói, mas eu acho que é o que mais me marcou. Foi um dia que a gente não tinha nada para comer em casa. Nada. Nada. E nós tínhamos R$3,50. E ali no restaurante popular, você conseguia comer naquela época por R$3,25. Por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. E eu falei para ela, vamos lá no Popular, você almoça, e daqui para de tarde eu arrumo algum dinheiro, entra algum dinheiro, eu corro aqui, almoço, e aí a gente compra alguma coisa para casa. E não entrou, tá? Só para te avisar, não entrou o dinheiro esperado. Mas, tipo assim, eu acho que o que mais pega, a cena que mais pega é a gente parando a moto do outro lado da rua, eu entregando dinheiro para ela, ela foi, almoçou. Não pelo fato de eu ter ficado sem almoçar, mas para um homem, para um provedor, para quem é a responsabilidade da casa, mesmo que a gente ainda não estava casados, mas havia um compromisso de um negócio, de uma empresa, de um projeto. E ela tinha deixado os projetos dela para me acompanhar nesse projeto. Então é isso que pesa, esse momento. Fizemos de tudo. Eu fui fazer pãozinhos húngaros, fazia pãozinhos húngaros, colocava numa forma e saía para vender nas avenidas da cidade, porque precisava de manter a casa. Porque eu falei para ela, eu não posso, enquanto Deus não abre as portas, enquanto as coisas não acontecem, eu não vou deixar faltar o pão dentro de casa. Sim. E a forma que havia era essa. E os anos foram se passando, tá? 2 anos, 3 anos, e as coisas simplesmente do mesmo jeito. Um dia, várias pessoas chegaram em mim e falaram assim, por que você não abandona o projeto?
eu sei que Deus falou com você. Tenho certeza. Só que eu tô vendo a sua luta, tô vendo a sua batalha. Se você arrumar um trabalho, você vai pegar um salário muito bom com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem. A Elaine vai arrumar um salário igual ao seu, ou melhor, por causa da formação que ela tem. Vocês vão ter uma vida muito tranquilas. Por que vocês não fazem isso? Estão aí sofrendo, batalhando aí, não tá dando certo. Cheguei em casa, a gente já estava casado, logicamente, já tinha 2 ou 3 anos que a gente estava casado. Conversei com a Elaine. E aí a gente sentiu que não era, que a gente precisava continuar. Mas que tinha alguma coisa errada, tinha. Por quê? Que 5 anos, 6 anos, batalhando e as coisas não funcionavam. Patinando só. E aí nós entramos num processo de oração, de busca. Orar, jejuar, orar. Para que Deus pudesse nos mostrar aonde estava o erro. Porque tinha que ter algum erro. Não era possível. E aí eu lembrava, sei lá, um dia eu estava no mercado comprando e o Fernando passou por mim. E eu não cumprimentei o Fernando. Será que o Fernando está triste comigo? E é isso que pode estar travando a minha bênção? Eu vou lá me reconciliar com o Fernando. Você tentou ver possibilidades. Tudo. Fechar brechas, fechar portas. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Qualquer coisa imaginável que poderia ser, a gente orava. E se faltou alguém, é porque a gente não lembrou. Porque a gente procurou. Até que um dia, nessa correria, vai para um lado, vai para o outro. O pastor que nos acompanha, ele falou para nós assim, eu vou orar para que Deus possa, quem sabe, me mostrar o que está acontecendo. Para que Deus possa me mostrar o que pode ser. E aí ele foi orar, foi buscar de Deus, e Deus falou para ele assim, que Deus precisava de nos ensinar. Ele chegou em mim, ele foi muito claro, ele falou assim, Deus falou comigo que ele quer te ensinar. E o que ele quer te ensinar eu não faço ideia. E eu vou te falar mais ainda, eu não vou entrar nessa. Porque quando Deus quer ensinar alguém e a gente entra no meio, a gente aprende junto. Sobra. Eu não quero aprender porque o seu aprendizado não é fácil. Se vira. Continue orando. E a gente continuou orando, continuou buscando, continuou indo atrás desse conserto. Até que um dia nós fomos avisados de que viria um pastor para a cidade. E esse pastor, ele tinha uma ligação diferente com essas situações. E aí, por acaso, a Elaine ficou responsável de cuidar da agenda dele de atendimento naquele dia. E aí ela falou assim, eu vou marcar para você aqui 9 horas da manhã. Aí você vem... Ele começou a atender as pessoas. Lá na igreja. Uhum. Lá na igreja. Ele começou a fazer como se fosse um atendimento de gabinete. Um atendimento de gabinete. Entendi. Exatamente. Um atendimento de gabinete. Uhum. E aí me falaram, a conversa que eu tive foi, não fale nada para ele. Você vai te perguntar, você só fala, minha empresa não funciona, não anda, porque se Deus tiver que mostrar alguma coisa, Deus vai mostrar. Se não mostrar, ele vai orar com você, vai te mandar embora e acabou. Sim. Você vai continuar orando. Pra você não dar nenhum tipo de pista. Exatamente. Lá, falei alguma coisa, usou isso aí para falar comigo. Exatamente. E aí eu cheguei lá, umas 8h30, 8h40. Quando foi mais ou menos ali umas 10 para as 9, ele vem descendo a escada, porque ele atendeu nas salinhas lá em cima. Ele vem descendo as escadas, e aí eu encontro ele ali no pé da escada. A Elaine fala, ô, pastor fulano, esse é meu marido. Ele tem agenda agora às 9 horas com o senhor. Aí ele olhou e falou assim, eu tenho um atendimento de um casal, mas o seu caso é simples. Eu nem vou te atender. Esse casal sim está precisando. Entra lá em cima, conversa com o meu genro, ora com ele. Mas o seu caso é simples de resolver. Falei, como assim simples de resolver? Você nem sabe o que eu estou passando? Você não sabe as fomes, os problemas, os perrengues, os anos que eu venho lutando?
pensando comigo, né? Subi aquela escada marchando, Fernando, de Chateado. raiva, o coração. Como assim, rapaz? Como assim? O problema do outro é maior que o meu. Você não faz ideia do problema que eu tô dentro. Mas pensa num homem que subiu com raiva aquelas escadas. Cheguei lá, fui atendido pelo genro desse pastor. Ele pediu para eu entrar, pediu para eu sentar, falou: "O que te traz aqui?" Eu falei: "A minha empresa não vai para frente, ela não funciona." Ele olhou para mim e falou assim: "Deus está mandando eu contar para você a minha vida. Deus nunca pediu para contar a minha vida para ninguém. E Deus está pedindo que eu te conte a minha vida." E durante 40 minutos esse homem fez um podcast sozinho lá. Me contou a vida dele, me contou a vida dele, contou e contou. E basicamente a vida desse homem era: Deus tinha falado para ele que ele ia deixar de trabalhar no trabalho que ele tinha, que o salário dele era acima de 30 mil reais, e que ele ia passar a trabalhar para a obra, fazendo atendimento de gabinete. E aí ele falou assim: "Eu não vou não. Meu salário é muito bom, a minha casa é muito boa, eu tenho carros muito bons, eu não vou deixar o que eu tenho para ir depender de Deus." Viver de oferta, de uma ajuda de um irmão, de outro. Qual a necessidade que eu tenho disso? Ganhava bem. O que Deus fez? Fechou as portas. Um negócio que era estável, um emprego que era estável, estabilizado, deixou de ser estável e ser estabilizado. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Aí ele falou assim: acho que E Deus está nesse negócio. antes que perdesse tudo, ele falou: "Eu vou, Senhor. Eu vou cuidar da sua obra." Ele só não entrou num barco e foi engolido por um peixe. Só faltou essa. Quando ele acabou de contar tudo isso, eu pensando comigo, né? Onde esse cara quer chegar com tudo isso? Aí ele falou para mim assim: "Essa empresa você sabe que ela não é sua. Essa empresa você sabe que ela tem um propósito maior. Essa empresa você sabe que ela não foi projetada e nem executada por você. E que tudo que aconteceu agora não é mérito seu. Só que para todo mundo que você conversa, o mérito é seu. Você bate no peito. Para todo mundo que você conversa, é você que fez, é você que correu atrás, é você que organizou, é você que é o bom." Sabe o que Deus está fazendo? Ele está deixando você ser o bom. E o que aconteceu até agora é o quanto você é bom. O mérito é seu. E não o quanto Deus é bom na sua vida. O seu orgulho está fazendo com que Deus deixe você experimentar a força da sua mão. Eita. Você quer que Deus entre nesse negócio? Deixa com que Ele atue nesse negócio. Ele orou comigo. Eu desci as escadas chorando aos prantos. A Elaine, quando ela às vezes me vê, é raro. Sou chorão, mas é raro eu chorar. Quando ela me viu descer a escada chorando daquele jeito, ela chegou apavorada. O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que esse choro todo? Porque eu não conseguia controlar. Eu havia entendido o culpado de tudo aquilo. E aí eu falei para ela: o culpado sou eu. A bênção de Deus não está sobre esse negócio. Durante esse tempo todo, durante o tempo que o meu sócio esteve junto, durante o tempo que nós estivemos batalhando, porque o culpado sou eu. É o meu orgulho que fez com que nada disso funcionasse. Aí você fala para mim: ficou fácil, né? Aquilo que você vinha orando há 5, 6 anos para Deus mostrar, Deus mostrou. Seu problema é o orgulho? Fernando, Resolve isso, tá tudo certo. vai resolver. Vai quebrar a sua carne. Vai quebrar aquilo que você é. Tua essência ali natural, né? Vai depender de Deus, sendo que você não tem como levar algo para dentro de casa para comer. E você, naquela mentalidade de que eu sou o provedor e eu preciso resolver.
A parte mais difícil, se já estava difícil, aí que ela começou. Porque foi a quebra do próprio eu. Entender que eu não sou nada. Que não é por mim. E não é para mim. O que Deus está fazendo e o que Deus tem feito e tudo o que está acontecendo não é porque o Isaac Tavares é bonito ou porque Deus achou graça no Isaac Tavares em abençoar a vida dele. Não, não é para mim. Existe um propósito e aí, devido ao processo, esses propósitos você começa a entender depois. Porque se não existisse todo esse propósito, todo esse processo, não entenderia o propósito. Esse irmão que orou comigo, que Deus deu dele revelar o que era o meu problema, ele falou para mim assim, para você saber que é Deus que está falando com você, tem algo que você está esperando há muitos anos. E Deus vai te dar essa semana ainda. A gente esperava há 5 anos a autorização e a homologação para ser uma operadora de telefonia celular, porque até então a gente só tinha de telefonia fixa. Entendi. Era só fixo. Só fixo, Faltava ainda. faltava de telefonia celular. E aí, quando foi na quinta-feira, por volta de umas 4 horas da tarde, a gente recebeu o e-mail de que a homologação havia sido liberada. E a partir daquele momento a gente poderia começar a executar o projeto de telefonia celular. Prova de que Deus, mais uma vez, havia falado. Ou seja, você, a partir de agora, você começou a se alinhar realmente da forma que tinha que ser correto ali. A empresa teria que caminhar da forma correta que você entendeu. E aí foi uma prova que Deus estava já, digamos, se agradando daquilo que você estava fazendo. Exatamente. Não foi nem se agradando. Porque foi na terça-feira, Deus usou desse irmão para me mostrar qual era. Foi um benefício de Deus. Tipo assim, eu sei o que você está fazendo. Eu sei a sua busca, as suas orações, o seu jejum, a sua busca por perdão. Eu entendi. O seu problema é o orgulho. Você tem que matar ele. Como prova de que eu estou entendendo o que você está fazendo, tá no caminho certo. na quinta-feira eu vou liberar para você algo que você não está esperando. E veio. E veio. Quanto tempo que estava travado isso? 5 anos aproximadamente. 5 anos. 5 anos. Então você teve uma resposta de Deus, teve essa oração, se posicionou e começou ali, ter esse processo e terça, quarta, quinta, rapidamente foi liberado. Foi liberado. E aí começamos por quê? Não é uma luta minha. É uma luta que acontece dentro de mim, é uma luta que é minha. Sim. Mas as pessoas que estão em volta, elas precisam de te ajudar. Porque em determinados momentos você vai querer agir, você vai querer tomar uma ação que não é uma ação que você tem que tomar. Fernando, você precisa de entender uma coisa. Não é abandonar a direção da empresa. Não é que a partir daquele momento, a partir do momento que eu deveria entender a questão do orgulho, eu tenho que parar de controlar a empresa, eu tenho que parar de gerir a empresa. Não. A partir daquele momento, as decisões grandes, as decisões que vão tomar um rumo diferente, as decisões que podem impactar a empresa, os colaboradores e as pessoas que dependem dela, elas não podem ser tomadas só por mim. Elas precisam ter um direcionamento de Deus para saber se aquela direção que eu estou querendo tomar, ela é de Deus. Não significa que eu parei de cuidar da questão do imposto, que agora Deus vai cuidar. Não, eu tenho que pegar o faturamento, eu tenho que controlar a parte do imposto e a parte que eu tenho que fazer as coisas funcionarem. Não significa que eu tenha que abandonar o atendimento ao cliente. Não, eu preciso continuar. Isso não faz parte do dono de uma empresa, isso faz parte da gerência de uma empresa. Sim. E basicamente o que Deus fez foi, nos colocou como gerente da nossa própria empresa. As grandes decisões são tomadas em conjunto. As decisões do dia a dia, nós como gerentes do negócio de Deus, tomamos conta e controlamos esse projeto. E aí começamos esse processo, comecei esse processo de me autoconhecer. Passado alguns dias, a Elaine falou para mim assim, eu preciso de um computador novo.
O computador dela realmente era, olha, tinha pelo menos uns 10 anos que ela tava com aquele computador, mas tipo assim, era horrível. Não dava mais. Ela falou pra mim, eu preciso de um computador pra trabalhar. Eu tô passando raiva com esse computador. Era um Pentium 3. Eu não lembro qual que era. Eu preciso de um computador novo. Aí eu lembrei, né? Falei, peraí, eu sou o gerente desse negócio. Se eu sou o gerente, se eu sou o mordomo disso aqui, eu vou falar com o dono. E aí eu fui orar. Falei pra ela, vamos orar. Vamos buscar de Deus. Esperava que o dinheiro caísse do céu? Não funciona assim. Ia nascer uma pé de nota de 100? Não ia. Também não é assim. Só que as portas e as janelas do céu é Deus que dispensa, é Ele que abre, é Ele que fecha. Justamente. O coração das pessoas é Ele que coordena. Se Deus quiser fechar o coração de todas as pessoas para elas não serem meus clientes, Deus fecha. Quiser abrir. E se Ele quiser abrir o coração das pessoas, eu não preciso falar do meu negócio. A pessoa vem atrás. A pessoa vem atrás. Justo. É isso que é Deus no controle. E aí nós começamos a orar pelo computador, como uma prova inicial desse novo processo. Mas tipo assim, não tinha 30 dias que eu tinha entendido que o meu problema era o orgulho. E aí começamos a orar. E um cliente do Guarantã do Norte entrou em contato comigo e falou assim, eu preciso de um projeto assim. Você faz pra mim? Eu falei, faço. Aí ele falou, quanto que é? Eu não costumo dar preço na hora. Normalmente eu falo, eu vou fazer um levantamento, porque às vezes pode ter uma surpresa no projeto, alguma coisa. Eu falei, vou fazer um levantamento e te falo. Foi analisar. Era um projeto de R$800, tipo, estourando para cobrar caro, era 900, R$950. Preço justo, R$900. Preço de mercado. Comecei a fazer o orçamento para mandar para ele. A hora que eu comecei a fazer o orçamento para documentar o preço, eu senti no meu coração assim, você não pediu o computador? Coloca o valor do computador. Falei, não. Você não pediu o computador? Mas é muito forte. Esse sentimento dentro do coração é muito forte. É aquele pensamento assim que você tem certeza que não é um pensamento da sua cabeça. Que é um pensamento diferente. Que é um sentimento diferente. E aí eu falei, beleza. Entrei na Amazon, olhei os computadores, olhei o que eu queria. Era R$2.380 o computador que eu queria. Naquela altura. Aí eu falei, fiz a conta do dízimo. Falei, porque eu não posso mandar 2.380. Porque senão eu vou tirar o dízimo. Não dá para comprar o computador, porque eu não tinha dinheiro para inteirar. Sim. Já coloquei o valor do dízimo a mais. Adicionou o valor Ele do dízimo. que pague o dízimo do valor que ele vai me pagar. Fechei a proposta e mandei a proposta para ele. A hora que a proposta chegou lá, na hora ele me respondeu, falou assim, Isaac, é a proposta mais em conta que eu achei até agora. Meu Deus. Pode fazer o projeto, me passa seu Pix que eu vou depositar o dinheiro agora para você. E você querendo fazer por R$900. Mas era o preço de mercado. Eu não sei com quem que ele estava falando. E o seu foi o mais em conta. Foi para achar o meu mais em conta. 2.800 e pouco. É mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí ele fez o Pix na mesma hora. Eu demorei uns 3 dias para entregar o que ele precisava e eu não gastei o dinheiro, com medo. Falei, é muito dinheiro. Vai que dá alguma coisa errada e ele pede o dinheiro de volta, eu não vou ter dinheiro para devolver. Uns tempos atrás, uns meses atrás, estava pagando os 3 e pouco no almoço lá e com dificuldade. Entra um 2.800, você fala, pera lá. Se acontecer alguma coisa, se der BO, como é que eu vou fazer? Eu não tenho Aí você segurou lá até aprovar o projeto. Até aprovar o projeto. Entreguei o projeto para ele, ele aprovou o projeto. E aí a gente queria uma salinha para montar o escritório. A Elaine falou para mim assim, é o dinheiro do aluguel, do primeiro aluguel, e é o dinheiro de você reformar a sala. Por que você não aluga a sala com esse dinheiro? Eu seguro mais um tempo com o computador. Eu falei, é mesmo, né? Dá para alugar a sala.
Depois a gente se vira com esse computador por um outro lado. Hum. Virei as costas e fui pro quarto. Sabe a voz que falou comigo lá atrás para eu colocar o valor do computador? A hora que eu cheguei no quarto, Deus falou comigo assim: você vai desviar o dinheiro que eu dei? Aí eu dei mais um passo, você vai mesmo? Aí eu voltei e falei assim: não tem sala. É o computador. Se a gente não tem a honra, a hombridade de fazer com o dinheiro aquilo para que o dono do negócio direcionou o dinheiro, Autorizou? que gerente, que mordomo, que cuidador de empresa de Deus somos nós. Não tem sala. Tem computador. Comprei o computador, devolvi o dízimo, acabou o dinheiro. Daí mais uns dias o computador chegou, ela ficou feliz e fomos trabalhando. E as portas e as janelas e os portões do céu se abriram. Que benção, irmão. Nós começamos a faturar, a faturar. Algum tempo depois, a faturar mais ainda. Chegamos em 2022. Nós conseguimos dobrar durante o ano o faturamento que a gente havia, falando dos últimos 3 anos, né? Sim. Fechamos um valor de faturamento no final de 2022. Nós projetamos aumentar uns 30% em 2023. Não crescemos 30%. Nós dobramos de novo esse valor em 2023. Em 2024, a gente projetava dobrar o valor. Já que as portas do céu estão abertas, a gente dobrou 2022, dobrou 2023, por que não dobrar 2024? Só que Deus não quis assim. Deus quis que fosse muito maior. Deus abriu portas que a gente jamais imaginou. As grandes operadoras que tem hoje no país, elas não conseguem atender alguns clientes de forma específica nos projetos do jeito que aqueles clientes precisam. Exemplo, grandes empresas, condomínios, acaba que é muito engessado o projeto deles. Sim. E a gente tem uma facilidade de desburocratizar esse acesso e esse atendimento. Para você ter uma ideia, a gente está atendendo já está implantado condomínios em Alphaville, São Paulo, que é o centro tecnológico hoje, o centro comercial do Brasil. Os maiores ricos e os maiores players do mercado brasileiro estão dentro de Alphaville. Alphaville. E esses condomínios hoje eles são atendidos. Os que ainda não são, já está projetado para a gente atender em 2025 com a nossa telefonia. Móvel e só fixa. Aí tá. Todo mundo metia o pau na telefonia fixa. Porque a telefonia fixa foi o projeto que eu trouxe da Europa. Da Europa quando você veio para cá. Foi a ideia. Foi a ideia que nós conversamos, eu e meu sócio. Foi o projeto que nós implantamos. Sim. As outras coisas, nós temos hoje também... Hoje a gente diz que nós temos um ecossistema de serviços. O que você oferece hoje? Nós oferecemos a telefonia fixa. Não é só a telefonia fixa, aí está englobado aquela secretária eletrônica, PABX, ramais, direcionamento, siga-me. Tem um mundo de serviços na telefonia fixa que a gente entrega certo. a um preço muito baixo. A telefonia celular, que é o chip. Você faz a portabilidade, coloca o número do seu chip ali no telefone e usa em qualquer lugar do Brasil que você tiver. E o chatbot, que é o atendimento via WhatsApp, Facebook, Instagram, num painelzinho. Também tem aonde a sua equipe consegue atender. Então nós temos um ecossistema de atendimento. O que nós dizemos hoje é que nós não somos nós somos, por causa da homologação, mas o que nós falamos para o nosso cliente é que a nossa preocupação hoje não é em ser uma operadora. Nós somos uma solucionadora de atendimento. Qual que é o problema que a sua empresa tem no atendimento ao cliente? Você está tendo problema com a telefonia fixa? Eu resolvo ela. Olha só. Você está tendo problema com a telefonia celular? Eu resolvo ela também.
o seu problema é o seu funcionário, ele foi para o concorrente e ele atendia os clientes no celular dele, levou os concorrentes embora, os clientes embora para o concorrente, nós temos a solução para que isso não aconteça. Então, o que nós fazemos hoje é um ecossistema que resolve o problema de atendimento das empresas. E atendemos o Brasil inteiro, nós atendemos provedores de internet que fazem a revenda do produto para o cliente final, nos tornamos um atacadista de telefonia. Então, por exemplo, um provedor, ele tem lá 5, 10 mil clientes, desses 10 mil clientes, suponhamos que 4 mil clientes são empresas. Ele quer entregar a telefonia para essas empresas, mas ele não quer fazer um investimento em engenharia, em conhecimento, em tecnologia, em sistemas. Ele quer pegar mastigado um pedacinho do negócio e entregar esse serviço para os clientes dele. Então, nós temos também uma área hoje da empresa que faz o atendimento para esses provedores. E os provedores, hoje nós temos provedores que fazem o atendimento em todo o Brasil. E acredito que os locais em que a gente mais tem provedores é os mais improváveis. Por exemplo, o Nordeste e o Sudeste. O Sudeste a gente até imagina pela quantidade de empresas que tem em São Paulo, sim. né, tal. Mas o Nordeste é o lugar mais forte de telefonia hoje, com provedores ofertando esse serviço para os clientes finais lá. E aí a gente tem a outra área da empresa que atende a empresa, que atende o cliente final, que resolve o problema do cliente final. E seguimos aprendendo. Todos os dias. Para aquele que está assistindo agora e quer conhecer um pouquinho mais da empresa, como que faz? Tem um site, tem um telefone, tem um Instagram, como é que faz? Tem. Nosso Instagram, nosso site, a URL é todas a mesma. oratrix.com.br. O Instagram também é oratrix.com.br, o site é oratrix.com.br e ali tem todos os nossos canais de atendimento, 0800, canal de telefone, nós fazemos o atendimento também pelo WhatsApp. Nós gostamos de dizer que a nossa operadora, o nosso cliente não fica ali pendurado no telefone para ser atendido, é atendido imediatamente por um ser humano que vai resolver o problema. A nossa intenção é com que a telefonia, com que o atendimento da empresa ele seja desburocratizado lá na ponta. E para isso o empresário ele não tem tempo de ficar esperando 30 minutos numa secretária eletrônica, numa espera para que alguém atenda. Somos nós. Que testemunho, amigos. Que testemunho. Uma pessoa que estava no Brasil, foi para a Europa, voltou, teve um sonho, colocou em prática, passou as suas dificuldades, mas o Deus que nós servimos é o Deus que responde às nossas orações. Que testemunho, meu irmão. Fico feliz, ouvi na igreja no culto dos empresários, né, no último dia 1º. Estamos ouvindo agora aqui, logicamente com alguns detalhes a mais, e com certeza tem pessoas assistindo agora que talvez vão se identificar como eu, a minha família se identificou com o teu testemunho, com essa deixar a direção para quem é da direção, o dono da empresa, ser o dono da empresa, e não querer fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito, mas sempre direção de Deus para tudo. Você prestou atenção que no final do culto foi falado de um projeto? Ele é o dono? Ele é o dono. Disso tudo surgiu um livro. E esse livro ele tem aproximadamente 40 e poucos capítulos. E ele é direcionado para que cada capítulo seja uma reunião de empresários. A ideia é que empresários de todo o Brasil possam se reunir, 10, 12 empresários, 15 empresários em um pequeno grupo, para que também não tumultue e eles consigam ter uma troca de experiência. E aí, a partir disso, o que eu entendi é que a grande maioria dos empresários estão passando, já passou ou ainda vai passar por um processo parecido ao que nós passamos. E a ideia dessas aulas, desses encontros, desse GR, nesse livro, é que o empresário tenha um sofrimento menor, com que ele não precisa de passar quase 7 anos para aprender que ele é o dono e que nós somos meros cuidadores daquilo que é de Deus. E que a nossa empresa, como eu falei no culto, ela é muito mais do que um CNPJ.
A nossa empresa, ela precisa ser uma empresa transformadora. Não adianta nada eu falar que eu sou cristão e dentro da minha empresa eu xingar meus funcionários. Não adianta eu falar que eu sou cristão, mas eu sonegar imposto. Não adianta eu falar que eu sou cristão, mas eu fazer um monte de coisa errada. Eu não preciso fazer nada disso a partir do momento que eu tenho uma bênção. Porque não se torna necessário. O valor, o dinheiro que Deus coloca através dos clientes e dos negócios que são feitos, você consegue pagar o funcionamento da sua empresa, os impostos que são devidos, os seus colaboradores de forma que eles fiquem satisfeitos e felizes, e você ainda tem uma vida de altíssima qualidade. Você só precisa de entender qual é o seu orgulho. O meu problema era o orgulho, o meu problema era eu falar, mas às vezes o empresário que está assistindo não é o orgulho, mas o que é que está travando? Identificar o que é. Identificar o que é. E essas aulas, ela leva o empresário a isso, a identificar um processo que eu levei quase 7 anos, a gente consegue reduzir isso para em aproximadamente 1 ano, esses estudos, de forma que ele consiga entender, identificar, consertar. A partir do momento que ele conserta, colaboradores são convertidos, milagres começam a acontecer dentro de empresas. Aí a pessoa fala assim, eu nunca vi um milagre. Claro que não. Quem é o dono da sua empresa? Você vai fazer milagre? Enquanto você for o dono, milagre nenhum acontece. A partir do momento que ele é o dono, aí os milagres começam a acontecer. Aí a sua empresa tem essa mudança, você se torna exemplo. Aí as outras empresas começam a olhar e falam assim, o que está acontecendo com a empresa do Fernando? Da onde o Fernando está tirando tanto dinheiro? Por que os colaboradores do Fernando sorrindo, de carro novo, uma empresinha daquele tamanho e o negócio andando, o que está acontecendo? Aí eles vão te procurar, Fernando. E aí é a hora que mais empresários são atingidos. Os cristãos que estão andando em caminhos tortuosos se consertam. Os que ainda não são cristãos conhecem a Cristo, obtêm a salvação. E a palavra de Deus ela é muito clara. Aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos tem galardão nos céus. Verdade. Que maior galardão do que você levar uma pessoa à salvação. A palavra fala de um copo. Imagina a salvação de uma alma. Se você transformar um empresário e esse empresário transformar os seus colaboradores, olha o quanto você não atingiu. A cidade começa a ser mudada e transformada. A cidade, o seu estado, a sua país. região, o seu país. Vidas começam a ser transformadas. Amém, meu irmão. Você entendeu o propósito? Rapaz. Não é um CNPJ, não é uma empresa. Não sou eu. É você. O propósito era para chegar em você, para que você pudesse entender. O propósito é para que você fosse transformado. Para que você possa transformar outras pessoas. Eu sozinho, você sozinho, nós não somos ninguém. É isso. Amém, meu irmão. Fico feliz por teu testemunho, a tua vida, por você não ter desistido, por ter conhecido uma mulher de Deus também, Esse é um ponto importante. que estar junto com a pessoa que está junto com você nesse propósito, caminhando, né, tendo a fé que você tem, caminhando no mesmo propósito, realmente é diferente. Com certeza as pessoas vão se identificar que uma mulher do teu lado, uma esposa do teu lado que te apoie, que ore com você, que peça, que busca a mesma direção que você está buscando e compreenda as mesmas coisas que você está buscando, com certeza faz total diferença na vida, na sua vida como homem, né? Na vida de quem está assistindo como homem, naquela família, enfim, na sociedade como um todo, né? Homens posicionados, mas do lado dele, realmente uma auxiliadora. Exatamente. Do lado para que as coisas aconteçam e aconteçam bem. Meu irmão, quero te agradecer pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Por esse testemunho incrível. Eu creio, acredito realmente, assim como tocou na minha vida, vai tocar na vida de alguém que está assistindo e que você continue sendo abençoado na sua empresa, nos seus negócios, na sua família e que outras pessoas possam realmente ser abençoadas através da sua vida e desse testemunho. Amém.
O nosso final aqui, o convidado faz a oração final. É? Então, eu gostaria que você se posicionasse, Vamos orasse lá. para quem está assistindo, liberasse uma palavra de Deus aí. Pai, eu te louvo pela oportunidade de eu poder ter aprendido, de eu poder ter entendido que a minha passagem nessa terra ela é uma passagem curta, mas que o Senhor está aqui por toda a eternidade, por aqueles que vieram, por aqueles que hão de vir. E os nossos projetos, eles não podem ser nossos. Eles precisam ser os projetos do Senhor. Eu oro, Pai, para que essas pessoas que estão nesse momento assistindo, que eles possam ter o mesmo entendimento. Que não somos nós o projeto. Que não somos nós quem precisamos ou quem merecemos, mas que somos nós que somos transformados e que somos nós que somos os agentes transformadores através do Senhor. Que o Senhor possa transformar essa pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa que está assistindo seja um agente transformador. Que vidas possam ser salvas. Que empresas possam ser mudadas. E que o seu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Que Deus continue te abençoando muito. Amém. Amém. Deus abençoe. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa.